E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente finalizar a história completa dos Homens Metálicos. E dessa vez vamos falar da versão 952, renascimento e atual fase dele nos quadrinhos. E também vamos aproveitar e falar das outras mídias desses personagens. É bem complicado achar todas as aparições deles, não existe uma lista completa da ordem de leituras, né? Já que são personagens que pouca gente se importa. E aliás, essa série de vídeos é a versão mais completa que você vai achar na internet mundial. Tenta aí achar alguma coisa mesmo em inglês para ver se você acha. E eu espero que isso toque o coração de vocês para virar membro do canal, para recompensar esse trabalho que eu faço com muito carinho para vocês. Mas antes de começar, eu esqueci de mencionar uma coisa lá da parte 3, do período pós-crise. Os Homens Metálicos também apareceram na saga DC 1 milhão, mais especificamente nas revistas do Superman, né? Superman o Homem de Aço, Superman o Homem do Amanhã e também na Action Comics. Todas essas na numeração 1 milhão. Primeiro mostra o futuro lá no século 853, né? E lá somente a Platina sobreviveu todo esse tempo. Depois ela conta o que aconteceu com toda a linhagem El, né, do Superman, durante esses vários séculos e como o vilão Solaris atazanou a vida dos heróis esse tempo todo. Já no presente dessa saga mostra que os Homens Metálicos foram corrompidos por um vírus e depois enfrentaram o descendente do Superman que habita esse século de 853, né, que é conhecido como Superman 1 milhão. O Super derrota aqui todos os robôs, até a versão deles fundida, né, conhecido como a Liga Metálica. E no fim, o Dr. Magnus, na versão Viridium, ele aparece e ajuda o Superman e promete que vai curar os Homens Metálicos desse vírus. E vamos entrar agora aqui nos Nova 52, e do grupo dos Homens Metálicos, quem apareceu pela primeira vez foi a Platina, quando a Liga da Justiça estava querendo expandir seus membros da equipe e convidaram vários heróis como candidatos. A Platina foi chamada e o Cyborg estranhou muito o seu comportamento, achando que ela estava muito robô, parecia um robô realmente programado. Só que do nada ela se descontrola e começa a atacar todos os heróis, e eles até têm um bom trabalho para contê-la. E aqui não mudaram nada em relação ao criador, né? Ele também continua sendo criado pelo Dr. Will Magnus, que nessa versão é bem mais jovem do que nós já vimos. Quando menor de idade, ele até já foi preso por culpa dos pais, que pediu para hackear alguma coisa. Resumindo, ele é um daqueles gênios bem esquisitos e também bem prepotente nessa versão. Essa versão aqui do Magnus odeia as pessoas, não quer nem ficar perto, porque elas são seres que cometem falhas. E por isso ele decidiu aceitar a oferta do governo para ser o primeiro de um grupo de cientistas a criar robôs inteligentes. E nessa nova origem o Dr. Magnus consegue construir 6 responsômetros e coloca cada um deles em vários metais líquidos de elementos diferentes. E aí eles começam a ganhar a forma humanoide. Só que o Magnus aqui se surpreende como cada um deles ganha uma personalidade e um corpo diferente. E até essa personalidade desses Homens Metálicos dessa versão, algumas são até iguais às anteriores. Por exemplo, o Mercúrio continua sendo muito esquentado, o Zinco continua sendo bem seguro, a Platina é aquela apaixonada, só que o Chumbo parece bem mais lento até para formular frases, né? O Ferro aqui parece ser bem fissurado pela sua força, e o Ouro percebe que seu metal é o mais caro e fica toda hora tocando nesse assunto, né? Assim, além disso, ele se auto-elege como o líder da equipe. Há outro detalhe importante é que nessa versão eles falam demais, tem hora que você nem aguenta mesmo, né? Então aqui o Magnus até tenta dar algumas ordens a eles, alguns até precisam de mais detalhes para entender, que nem quando a gente fala com a Alexa, né? E já outros, como o Mercúrio, diz que não vai aceitar ordem de ninguém, então tá realmente uma bagunça esse começo aqui. Até que o pessoal do governo entra nessa sala e percebe que os Homens Metálicos estão funcionando e já quer usá-los imediatamente em missões para eliminar alvos humanos. Então os robôs meio que se desesperam porque eles não querem matar ninguém e resolvem fugir. O Magnus até fica indignado porque ele foi contratado para fazer criações que fossem usadas em missões de resgate ou até em acidentes naturais. E mais tarde, os Homens Metálicos vão até a casa do Magnus e pedem uma chance para mostrar que eles não precisam ser consertados e eles só querem viver assim na paz e tudo mais. Um pouco antes, alguém roubou um dos responsômetros e o jogou em um tanque de produtos químicos. E como você já viu todos os vídeos anteriores do canal, você já sabe o que vai acontecer, né?
E termina aqui com o Kimmel, né, invadindo a casa do Magnus e lutando contra os robôs, que começam a perceber que eles têm ordens primárias, né, que é salvar as pessoas, e a segunda ordem é eliminar a ameaça, não importa se eles são destruídos. Depois de tudo isso, o Magnus percebe que os homens metálicos só queriam ser como os humanos, nada de destruir ou escravizar a sociedade. E só para situar vocês, nesse exato momento da cronologia, a Liga da Justiça foi neutralizada e estava prestes a começar aquela saga Vilania Eterna, né, com a invasão do Sindicato do Crime da Terra 3, e eles iam enfrentar até um ser chamado Raid, né, que é o análogo do Cyborg lá da Terra 3. E esse cara hackeou o sistema de computadores da Liga e estava controlando praticamente toda a internet. Só para situar vocês, os Homens Metálicos se sacrificaram para derrotar o Kimmel, né? Estavam todos destruídos e nunca mais foram reativados até então. Então o Cyborg vai lá até o Magnus para convencer a trazer suas criações de volta para ajudar na luta, né? Porque os Homens Metálicos aqui, eles operavam de uma maneira diferente, né? O Raid não conseguia controlar eles através da internet, porque ele só tinha o responsômetro como tecnologia e não estava conectado à rede. E nós também vemos aqui que até o Magnus conseguiu evoluir, passando a gostar até mais das pessoas por conta das suas criações. A grande diferença dessa versão para as anteriores é que se o responsômetro for danificado, eles literalmente morrem, ou seja, não tem como trazer de volta, e de fato eles são bem mais fáceis de eliminar em relação até à versão pré-crise, né? Porque eles podiam ser praticamente desintegrados e se coletassem praticamente uma grama deles, o Magnus conseguia trazer todos de volta. Só para avisar que eles não explicam o motivo da Platina ter endoidado lá no satélite da Liga, né? Mas deu para concluir o seguinte: os Homens Metálicos foram derrotados pelo Kimmel, né? Estavam desativados até então, mas então o Dr. Magnus tentou fazer uma modificação, trazer uma Platina, somente ela no caso, mais robótica, mas viu que também não deu certo, aí voltou com a ideia de colocar todos com o responsômetro. Então, depois que foram reativados aqui, os Homens Metálicos juntamente com o Cyborg partem para a batalha. Daí o Raid consegue até retirar o responsômetro do Mercúrio, só que não destrói, né? E ainda convoca o Dr. Psycho, o Hector Raymond, que traz com ele uma versão do Quinteto Mortal. Só que todos esses seres usam telepatia como poder, e os Homens Metálicos não têm cérebro, né? Então não podia fazer nada contra eles, e acabaram sendo todos derrotados. Depois disso, os Homens Metálicos voltaram no ano seguinte na revista do Cyborg, e aqui esses robôs não têm grande importância na história, só estão lá porque nos 952 eles forçaram a conexão do Cyborg com os Homens Metálicos. Eu achei que até que casou bem, e eles estão lá para ajudar na luta contra os Technosapiens, né, que é uma raça de seres de um outro universo. Um pouco antes da saga Renascimento, os Homens Metálicos estiveram na revista Lendas do Amanhã. Sim, a DC decidiu pegar o hype da série que tinha começado nesse mesmo ano também, em 2016. Só que nessa revista era uma ideia diferente, né? Não era uma equipe de heróis como na série, e sim 4 histórias isoladas dentro da revista. Então tinha uma história do Nuclear, uma do Metamorfo, uma de uma dupla chamada Sugar e Spike, e por fim tinha uma história dos Homens Metálicos, e durou 6 edições aqui. O problema é que o plot abordado aqui é bem repetitivo, né? Um certo dia o governo decide desativar os Homens Metálicos, aí o Magnus foge com eles, e legal que tem até a volta daquele disco voador deles lá do pré-crise, até porque um pouco antes eles voavam quando os robôs se fundiam. E eles estavam sendo perseguidos pelo governo, então eles recebem a ajuda até do Homem-Robô, né, que atua aqui como um advogado defendendo os direitos desses seres pensantes, que são capazes de tomar suas próprias decisões, ou seja, são seres livres perante a Constituição, então o governo nada pode fazer. Depois disso, o governo pede que outra mulher chamada doutora Chantilly Lacey crie novos Homens Metálicos, e aí vem o lítio, o zircônio, o magnésio, o silício, o alumínio e por fim a cobre, né, que volta a existir nessa versão. Eles são seres mais robóticos e não têm tanta personalidade como os anteriores. E lógico que tem uma luta entre as duas equipes, né, porque tem que fazer isso, e até as duas mulheres robôs de cada um deles fazem eles parar a luta, porque tem novamente a volta do Kimmel, né, que sempre quando eles não sabem o que fazer, trazem esse vilão de volta. E aí ficamos sabendo que a general do governo que soltou essa ameaça, mas tudo saiu do controle e agora as duas equipes têm que se unir. E vários desses novos robôs são destruídos na luta e no final o Zinco se sacrifica e derrota a ameaça. Depois aparece uma vilã secreta, né, que antes falava que não tem um nome, ou seja, Nameless, uma outra referência ao pré-crise, mas agora ela se chamava Máquina Mãe.
Ela alegou ser dona do responsômetro do Kimmel, mas depois o Dr. Magnus a derrota. No final de tudo, o Magnus agora trabalha com a Lacey e ele ressuscita seus robôs e diz que dos robôs da Lacey ele só conseguiu trazer de volta aqui a Cobre, ou seja, a Cobre está de volta na equipe, né? E ficou uma equipe parecida com a do pós-crise. Só que agora a aparência de todos eles estavam bem diferente e eu já vou dizer que eu achei meio péssimo, né? Eu preferi o que estava sendo mostrado antes. E logo veremos aqui que essa ideia desse visual novo não foi pra frente, nem muito menos a presença da coitada da Cobre. Sempre que ela aparece, eles dão um jeito de sumir com ela. Porque em seguida tem a saga Noite de Metal, né? Porque se tem metal no nome, eles vão dar um jeito de encaixar os Homens Metálicos, né? E nessa saga, primeiro eles aparecem somente em uma foto, né? Eles eram um protótipo ainda. E vemos aqui que na foto tem o Will Magnus e também tinha o Tio Morrow, né? Porque até então não falava nada se os dois tinham conexão, mas também eles pegaram essa ideia lá do pós-crise. E depois os Homens Metálicos aparecem juntamente com o Tornado Vermelho, mas uma coisa bem simples, né? Estavam sendo usados como uma espécie de farol para os heróis que estavam no Multiverso Sombrio conseguir voltar para a Terra Zero. Depois disso teve a saga Relógio do Apocalipse e o universo foi modificado pelo Dr. Manhattan. Então em 2019 os Homens Metálicos ganharam mais uma revista própria, escrita aqui pelo Dan Didio e com arte do Shane Davis. Essa revista teve somente 12 edições e acabou no começo de 21. Nessa nova realidade rebutada, o Dr. Magnus voltou a ser um homem mais velho que nem era no pré e pós-crise. E em uma foto mostra que o visual dos robôs estavam que nem no pré-crise agora e até o responsômetro mudou novamente, né? Voltando a ser aquelas engrenagens que nem que eu contei lá no terceiro volume. Aqui o Magnus parece estar completamente louco novamente, né? E conversa aqui com a Sem Nome, que aqui é só um robô sem vida. Até que o Ouro vai confrontar o Magnus dizendo que achou uma sala secreta. E aqui o Magnus nem reage, né? Porque segundo ele, essa cena já aconteceu várias vezes. Só que os Homens Metálicos não se lembram, né? Porque para eles é sempre uma nova descoberta. Ou seja, o Magnus apagava a memória deles. E daí vemos que nessa sala tinha todas as versões dos Homens Metálicos que eu contei para vocês nesses 4 vídeos. Todas chegaram a existir nessa nova realidade. Podemos ver aqui as versões pré-crise, tem aquela lá do terceiro volume lá de 2007, tem aqui a dos 952, que voltou a ser a atual forma deles, ou seja, eles esqueceram aquela forma final lá de lendas. Então aqui nesse começo o Magnus admite para suas criações que ele é uma fraude, né? Sua maior criação, o responsômetro, não deu vida real aos robôs. Eles não têm alma de verdade. Na verdade o responsômetro só gera representações de personalidades do próprio Will Magnus ou de experiências que ele teve com outras pessoas. Por exemplo, o Ouro aqui nessa cena, ele estava com bastante raiva e o Magnus fala que essa raiva dele nada mais é do que uma representação de uma raiva de um professor que não aceitava suas teorias lá na faculdade. E no fim, o Magnus usa seu protocolo de emergência e desativa mais uma vez os Homens Metálicos e irá refazer suas criações, apagando essas memórias do que aconteceu agora, sem que eles lembrem desse diálogo. E agora eles voltam a ter o corpo que eles tinham lá no pós-crise. Depois disso, o Magnus é convocado até uma fenda, né, porque apareceu uma forma de metal vivo que estava procurando por ele. E é até importante falar que isso acontece pós Noite de Metal, porque essa fenda vai ser importante em várias outras revistas. E ficamos sabendo aqui que esse ser é o Homem Metálico feito de metal enésimo, e começa até a derrotar o Chumbo e o Mercúrio, e quando chega na vez do Ouro, o Enésimo percebe que esses robôs só estão vivos por conta do responsômetro e destrói o do Ouro. E daí todo mundo fica muito chocado vendo que ele vai morrer de vez, só que o Magnus durante toda essa luta parece bem sereno e nem essa morte o abala. Então vemos aqui que depois ele usou o Absobascon, né? Quem não assistiu, assista meu vídeo do Gavião Negro para entender melhor. E com isso ele consegue controlar o metal enésimo e o robô copia exatamente a aparência do Will Magnus e depois acaba preso. No mesmo portal que o Enésimo saiu, também sai uma raia gigante da mesma espécie que os heróis enfrentaram lá no pré-crise, né? Até os Homens Metálicos falham em derrotar novamente a criatura e o Enésimo pede para ser solto e sozinho ele consegue deter a raia voadora. O Magnus ainda não consegue entender como é que o Enésimo aqui consegue simular praticamente as emoções de um ser humano, fica esse mistério aqui. E no fim, mesmo que o Enésimo tenha salvado o dia, os Homens Metálicos não o perdoam por ter matado o Ouro, né? E é nessa hora que o próprio Ouro reaparece mais vivo do que nunca e sem um responsômetro.
O Enésimo ele percebeu que o responsômetro fazia o ouro sofrer e por isso o destruiu, e com isso libertou a verdadeira alma do ouro, que agora era diferente de qualquer personalidade criada pelo Magnus. E contra a vontade do Magnus, o Enésimo converte todos os homens metálicos, com exceção da Platina, que ainda resistia porque acreditava no Will, porque o sentimento que ela tinha não era nada ruim, né? Só era o amor por ele. E de aparência, esses robôs sem o responsômetro era praticamente igual antes, só que agora eles têm umas listras pretas no corpo. Até que depois a Platina soube que ela foi criada com base em uma antiga ficante do Magnus, né, chamada Cristina. Até depois ela vai conversar com essa mulher e percebe até que ela nunca quis ficar com o Magnus, até o recusou e quase pediu uma ordem de restrição contra ele. A Tina fica muito triste ao descobrir que ela era uma mentira, né? Só era uma imagem de uma mulher que o Magnus nunca teve, e no fim ela pede que o Enésimo também a liberte e todos eles vão viver suas vidas livremente. Enquanto eu tava lendo essa saga, assim, eu fiquei com muita dúvida nessa parte, e no final não explica, né? Porque assim, se o responsômetro era algo que só tava atrapalhando a verdadeira alma deles, então como é que eles ganharam uma alma? Porque eles eram realmente um robô, né? Não explica como é que eles tinham essa alma de verdade. Então fica bem aberto isso. Então após isso, o Magnus fica frustrado por perder seu time, mas ainda responde ao governo, né, quando tem alguma ameaça. Então ele cria os mamíferos metálicos, né, formados pelo gorila xenônico, a águia é o hélio aqui, o urso é o nitrogênio, o tigre é o neon, o lobo é o oxigênio e a cobra é o flúor. E eles conseguem derrotar aqui os homens mísseis que tinham voltado também. O melhor disso tudo é que até os próprios homens metálicos debocham do nome mamíferos, né? Porque tinha uma cobra e uma águia no meio. Então o certo era chamar animais metálicos. O Magnus também criou um bulldog chamado Ferrugem, mas ele aqui servia somente como pet e ele não foi para as batalhas. Depois disso, o Kimo volta mais uma vez, né, destrói os animais metálicos e aí surge quase todos os homens metálicos aqui, exceto a Platina e o Ouro, e lutam ajudando aqui o Magnus a derrotar o Kimo. O doutor percebe que suas criações estão muito bem assim, até com novos movimentos, graças à nova liberdade deles. Enquanto isso, o Enésimo estava com a Platina e o Ouro e queria ajuda para fechar o fosso de onde ele veio. Só que o Vingador Fantasma vem para o tempo e pede que o Enésimo vá embora porque ele é uma anomalia. E daí ficamos sabendo que o Enésimo, na verdade, é um Dr. Magnus de um dos mundos do Multiverso Sombrio, e o seu time, que eu vou chamar aqui de Homens Metálicos Sombrio, estavam para vir para a Terra. Aí depois eles descobriram que o Enésimo estava usando os Homens Metálicos só para se distanciarem do Magnus. Isso é uma coisa que ficou totalmente mal explicada, porque no fim o Enésimo fez foi um bem para eles, eles realmente foram libertados. E também descobriram que os responsômetros sempre funcionaram bem, o Magnus que só esqueceu de ligá-los. É outra coisa que faz zero sentido aqui e nem explicam direito. Enfim, eu não sei para que eles fizeram tudo isso, talvez para não deixar no final que o Magnus seja um vilão ou um louco, né, tentar consertar isso, mas não deu muito certo. Enquanto isso, em um dos mundos do Multiverso Sombrio, a gente ficou sabendo aqui da origem do Enésimo. Nesse mundo, ele era idêntico à Terra Zero, até que começou uma divergência, que isso é padrão do Multiverso Sombrio. E foi no momento que a Platina criou seu próprio Magnus metálico, e esse Magnus criou um outro grupo de homens metálicos com elementos diferentes, exatamente o que eu contei lá na parte 1 do pré-crise. Só que nessa realidade, esses metálicos vilões ganharam e até que o Plutônio matou o Dr. Magnus original desse mundo sombrio. Essa versão da Platina perdeu a razão de viver e colocou o Plutônio e o Magnus metálico em um foguete e eles foram explodidos no espaço e ficaram vagando por muitos anos. No final eles acabaram se separando e até que uma nave tanagariana encontrou somente o Magnus metálico e decidiu repará-lo e usou o metal enésimo para isso. E quando esse novo Dr. Magnus coberto com metal enésimo acordou, ele não se sentia mais um robô, ele se sentia muito vivo, cheio de emoções, e não deixa claro se foi sem querer ou não, mas ele acabou matando todos da nave tanagariana e depois decidiu voltar à Terra. E lá ele encontra seu mundo totalmente destruído pelas suas criações, aqueles homens metálicos do mal, que decidiram exterminar toda a vida na Terra porque estava na programação deles, né, a última ordem que estava lá. E aqui o Enésimo ele tentou entender tudo isso, ele percebeu que suas criações foram totalmente leais à sua programação. Então ele deu metal enésimo para todos eles e o transformou em homens metálicos sombrios com a aparência de destruidores de mundo.
Depois disso eles perceberam que aquele mundo estava prestes a ser destruído, que é o destino de cada terra do Multiverso Sombrio, e então o objetivo do Enésimo era procurar alguma platina, né? Porque como naquela terra ela foi a criadora deles, talvez essa outra versão poderia salvá-los de alguma forma. E agora no presente a platina e o ouro foram capturados e levados até esse mundo do Multiverso Sombrio, e lá o Enésimo contou todo esse plano para ela. Só que o Plutônio Sombrio voltou do espaço, agora bem mais mortal, e ele queria vingança de todos, né? Do Enésimo, e até depois queria recriar esse mundo à sua imagem. Daí então o Magnus, né, essa versão da Terra Zero aqui, e os restantes dos Homens Metálicos ficaram sabendo de tudo isso e foram até o Multiverso Sombrio para tentar salvar todos eles. E lá tem a grande batalha final, né? E nessa luta os Homens Metálicos se tornaram o Megazord, né, que é a Liga Metálica, e só assim eles conseguem batalhar contra o Plutônio. Na verdade essa versão do Plutônio lembra muito a forma final do Batman que a gente vê lá no Death Metal, não sei se vocês acham. Só que depois de muita luta, o Magnus decide usar sua arma secreta, que era aquele Bulldog Ferrugem que eu contei lá atrás, né? Que ele é o único elemento que consegue derrotar o Plutônio. Depois disso tem até o poder do amor, né? Com o Dr. Magnus tentando trazer seus Homens Metálicos de volta. Eles estavam desacordados na forma de liga metálica. Só que o portal para retornar até a Terra Zero acabou se fechando, mas eles acabaram sendo salvos graças ao Sideways, né? Que é um herói bem underground, que acabou abrindo uma fenda e os levou de volta. No fim, cada homem metálico decidiu seguir seu caminho e aprender mais sobre sua nova liberdade. Por exemplo, o Zinco ele levou o protótipo da Sem Nome e disse que queria tentar criar uma vida que nem o Magnus fez com eles, né? Ou seja, que nem o próprio Zinco fez lá no pré-crise. E nessa cena final ficaram aqui somente o Magnus e a Platina tentando recomeçar do zero, seja lá o que eles têm de relacionamento aqui, né? Ah, e também não podia deixar de comentar que nessa cena também aparece o Dandidio, né? Que ele é o dono do bar dessa cena final. E meu sentimento aqui é meio misto com essa revista, né? Porque ela perde nos próprios argumentos. O Magnus parecia vilão, depois não é. O Enésimo é vilão, depois não é. E vai de novo herói. Não dá pra entender no final cada um deles, né? Eu gosto da ideia do Multiverso Sombrio para algumas coisas, apenas que eles saturaram demais com Batman, né? Então quando tem uma coisa diferente aqui, até que eu gosto, faz sentido aqui. Mas sim, eu achei essa revista até bem superior à média que a gente vê em relação aos Homens Metálicos, né? Assim, é tanto que assim, eu deixo a versão da pré-crise em primeiro lugar, essa em segundo, e o resto é resto, assim, aquela versão do volume 2 e volume 3 lá do pós-crise eu acho bem ruim mesmo de ler. E só para deixar claro, após isso os Homens Metálicos apareceram em Death Metal bem rapidamente assim. Depois teve um mini reboot após essa saga, depois eles voltaram lá no começo da Crise Sombria, lá aquele funeral da Liga da Justiça, eles estão por lá. E atualmente o Mark Waid os trouxe de volta rapidamente em algumas revistas das melhores do mundo. Só que para quem está acompanhando essas histórias, elas se passam no passado, então não temos eles no futuro depois disso. Eu não sei se eles aparecem em muitos Elseworlds, mas eu lembro deles lá na Justiça, né, que é aquela linda arte do Alex Ross, eu nunca canso de elogiar nessa arte aqui, e também lá em Liga da Justiça, o Prego, né. Acho que provavelmente algum de vocês, leitor recente, teve o primeiro contato com os Homens Metálicos nessas duas sagas. E se você ainda não desistiu do vídeo, né, porque está extremamente gigante, eu não quis fazer uma parte 5, né, eu já quis terminar logo tudo isso, eu vou falar aqui rapidamente das outras mídias, né, porque assim, eu vi até uma notícia que lá naquela época dos desenhos da Filmation, né, que tinha o desenho do Superman, do Aquaman, a DC desenvolveu várias ideias de outros heróis para colocar para frente, e uma dessas ideias era ter um desenho dos Homens Metálicos naquela época. Só que eles desistiram e apostaram tudo em adquirir os direitos do Batman, né, que estava muito em alta por conta do seriado. Depois disso, os Homens Metálicos só reapareceram no desenho Batman The Brave and the Bold, né, lá em 2008 mais ou menos. Thanks. E em seguida eles apareceram em uma série de curtas da DC Nation, né? É tanto que eu gostei tanto desses curtas que foi aí que eu tentei conhecer um pouco mais sobre eles. A team of intelligent robots designed to fight evil and protect humanity. Metal Men, sound off! Wait, that's... Don't worry, Doc. We'll protect you. We totally nailed that evil girl. Success! My lab! Depois eles apareceram em alguns filmes animados, né, como da Nova Fronteira, e depois até naquele Elseworld da Liga da Justiça, Deuses e Monstros. E lá tinha até algumas versões de Homens Metálicos que eram cópia da Trindade.
Ah, eles também apareceram naquele desenho da DC Super Hero Girls também, não sei se vocês assistiram. E em 2012 eu vi que eles tentaram fazer uma série live action deles, mas não foi pra frente, né? E em 2021 eu vi a notícia que estavam tentando fazer um filme animado, mas também até agora não saiu do papel. E pra fechar, eu acho que o James Gunn era o cara certo pra trazer esses personagens pra esse novo universo, ou uma série, ou um filme, não importa, eu quero que faça uma coisa bem feita. E já adianto que eu estou bem feliz em concluir essa saga inédita, foi bem legal conhecer e contar pra vocês a história completa desse grupo bem underground da DC. Então se você acha que essa saga aqui merece o like, dá um like em todos os vídeos, comenta em todos os vídeos nessas 4 partes, compartilha com os amigos, e é isso pessoal, até a próxima saga, até o próximo vídeo, e valeu!